Saudações, eu sou Marcos Valério XR. Talvez você não esteja vendo a lua aqui no fundo devido a uma deficiência da minha câmera. Vamos ver então uma outra opção. 7 anos, para ser mais exato, eu publiquei um livro virtual de ficção científica chamado A Queda da Lua. Está no meu site, inteiramente gratuito, e que eu até considero um dos meus melhores trabalhos em termos de histórias isoladas de ficção científica, né? E agora, recentemente, nós tivemos esse filme do Roland Emmerich, aquele mesmo de Independence Day, Godzilla, Dia Depois da Manhã, ou seja, especializado em cinema catástrofe. Ele fez um Moonfall, cuja tradução, sim, é A Queda da Lua. E eu comecei a assistir esse filme e durante grande parte do tempo eu estava pensando em desistir, porque fazia muito tempo que eu não via uma coisa tão ruim, tão absurdamente... Olha, não dá nem para comentar. A sucessão de completa estupidez, de completo nonsense desse filme é tamanha que eu acho que se você olhar essa parte, pelo menos essa primeira metade do filme, e não concordar, eu desisto. Não perco meu tempo argumentando. É realmente uma das piores coisas que eu vi na minha vida. Eu tava assistindo apenas, vou assistir essa porcaria até só para fazer um review. Só que, por sorte, depois de um determinado momento, especialmente a segunda metade do filme, tem uma coisa muito interessante, tem uma virada. Na verdade eu vou ter que dar o spoiler mesmo, que é para ver se torna a sua experiência, caso você queira vê-lo, um pouco menos suportável. A ideia de que a Lua não é um satélite natural, ela é uma mega estrutura alienígena, que aquilo que tem a sua superfície é apenas a cobertura que a envolve, né, como se fosse um planeta artificial com uma série de objetivos criados por uma civilização super inteligente, muito avançada. E toda essa parte que ocorre envolvendo quando os astronautas chegam no interior da Lua, toda essa parte é muito boa. Toda a explicação que dá para passar, essa parte é excelente. Se o filme inteiro fosse focado nessa temática que se desenvolveu ali, ele seria muito bom. Mas, lamentavelmente, ele passa a maior parte do tempo desenvolvendo os clichês mais toscos. Mas, meu Deus do céu. Aliás, eu até faço desafio. Tenta achar uma crítica boa sobre esse filme. Realmente é muito, mas é muito ruim. E com coisas muito estranhas. Dizem que o Roland Emmerich gastou 150 milhões de dólares com esse filme. Meu Deus do céu, o que esse pessoal faz com esse dinheiro todo? Tudo bem, você tem a Halle Berry, Patrick Wilson e aquele ator lá que trabalhou em Game of Thrones. Esses três se comprometeram, deve ter gente pedido um salário alto. Mas tem uma ponta com o Donald Sutherland. O que o Donald Sutherland estava fazendo? Fazer uma pontinha num filme desses. E os efeitos especiais muito ruins. É impressionante, porque apesar de ser bonita a parte quando conta essa história da civilização antiga, isso aí, os efeitos são bem adequados. A nível de cinema catástrofe, os efeitos conseguem ser piores que os filmes antigos do Roland Emmerich. E chega ao ponto de você notar o verde nos atores que estão na tela verde, com cenários totalmente artificiais. Você percebe que eles estão esverdeados, é uma coisa assim tosca toda a vida. Realmente não dá para entender. A única coisa interessante de abordar esse filme é que ele serve de exemplo para uma coisa que eu noto já há algum tempo e que vai afetar os dois comentários que eu vou fazer sobre Halo daqui a pouco e sobre Star Trek. É que quanto mais os autores tendem a se distanciar da realidade humana, parece que mais a história melhora. O que mostra que o problema de grande parte dos produtores de ficção científica da contemporaneidade é que é o mau entendimento da realidade do mundo que eles vivem. Então, quando eles vão fazer essa antropomorfização para ambientes de ficção científica, fica tudo muito ruim. Tudo que é um pastiche, uma imitação da nossa realidade atual, simplesmente com uma roupagem que vai para o futuro, é tudo muito precário, é tudo muito infantil. Mas quando há uma ruptura maior e uma ousadia maior para uma coisa mais além, aí invariavelmente melhora. E eu acho que isso se aplica muito bem aos dois casos que eu vou citar agora, né? Eu não queria comentar muito sobre esse Moonfall, ele é realmente muito ruim. Assista, te desafio a discordar. E agora está escurecendo e a minha lua está se tornando um pouco mais visível ali, né? Mas bem, então, eu recomendo muito a série Halo. A série Halo que está disponível na Amazon Prime, baseada naquela série de videogames, né, da Microsoft. A meu ver, está excelente. Ela tem uma ambientação bastante ousada, um futuro mais bem distante e com a humanidade que colonizou vários setores da galáxia. E tem uma ameaça, né? Eu nunca joguei Halo, realmente, eu conheci muito pouco. A maior parte que eu estou sabendo é a respeito dessa série agora. Eu sei de alguns fatos, como por exemplo, que o grande Master Chief, ele nunca tirou o capacete.
E nessa série ele tira logo no começo. Eu achei que ficou muito bom. Sinceramente, estou impressionado com todos os atores, são muito bons, os personagens são muito bons. Claro, tem todas aquelas infantilidades básicas de filmes de ficção científica, né, que eu já denunciei no meu vídeo sobre The Expanse, que estão lá, gravidade mágica inexplicável, problemas de inércia, uma como se diz, está tudo lá do mesmo jeito. Mas isso não é culpa dessa série, é culpa da tradição de ficção científica que nós estamos acostumados a ver. Mas na sua parte dramática, na sua parte conceitual, Halo está verdadeiramente excelente, em praticamente todos os aspectos. Um destaque para os Spartans, porque eles colocaram. Aí você tem aquele negócio da lacração, tem aquelas mulheres guerreiras. Cara, essas mulheres guerreiras ficaram muito boas. No caso desse Halo, aquelas duas lá que fazem parte do grupo de elite com o Master Chief são excelentes, ficaram perfeitamente convincentes. A mais baixinha tem mais de 1,80 m e ficou muito bom. Isso é um modo interessante de fazer. Aliás, está muito claro essa igualdade de gêneros no Halo, mas bem feito, de um modo bastante convincente. A Dota Destoante é uma personagemzinha lá que aparece desde o começo, que é Kwanha, né, que é do planeta Madrigal, lá que ela é bem chatinha, bem irritante a menina. Aquele tipo de personagemzinha que parece que tem que se impor mais por ser arrogante demais, só que até onde está aparecendo, ela está passando por uma jornada de aperfeiçoamento. Então parece que vai ter um bom resultado. Mas o que eu queria destacar mesmo no Halo é a personagem da Doutora House, que é maravilhosa, é realmente impressionante. Eu estou bastante animado com essa série porque ela supera todo esse maniqueísmo tradicional que a gente está acostumado a ver, que não tem sido tão novidade. Muitos autores têm tentado fazer isso, mas acho que isso é num grande estilo. E você vê que todos os personagens são complexos, todos os personagens têm dilemas, têm dilemas, até mesmo aqueles que seriam os vilões, você vê que eles têm um ponto de vista deles, é bastante interessante. Mas a Doutora House é aquilo que seria o exemplo mais extremo do super-homem nietzschiano, no caso do super-humano nietzschiano, né? A pessoa que não se submete ao mundo, ela tem uma visão de futuro, ela tem uma percepção da realidade humana, e ela tem um projeto que ela está disposta a atropelar tudo por causa de um ideal mais alto que não dá satisfação a ninguém. É muito competente no que faz, mas ela está disposta a sacrificar bilhões para salvar outros. Só que o modo como ela trabalha, o modo que ela desenvolve é convincente, é bastante envolvente. E é aquela personagem que só dá satisfação, talvez, para o futuro. Mesmo convivendo num ambiente de personagens que estão acostumados a fazer coisas extremamente problemáticas, até porque a UNSC, né, que é essa espécie de grande liga galáctica, mais uma vez, como sempre, não deixa de ser uma paródia do que são os Estados Unidos hoje, uma paródia autocrítica. Então você vê que tem muita sujeira ali por trás, apesar de que tem uma luta pela sobrevivência também, né, porque além das questões civis internas entre os humanos, começa a vir a ameaça do Covenant, né? E o projeto Spartan é basicamente desenvolvido para confrontar especialmente o Covenant. E a Doutora House, então, essa liderança do projeto Spartan, ela incorpora muito bem alguém que, apesar de estar dentro daquele esquema ali, está pensando muito além. Ela não está realmente preocupada em defender aquele estado de coisas. Ela tem uma visão que entende que a humanidade é o problema, em grandes partes, que ela precisa ser aperfeiçoada. Ela luta por uma humanidade futura. Claro, comete erros também. Se isso vai dar certo ou não, se vai ser um desastre, a gente não sabe. Mas o modo como a personagem é trabalhada, eu estou achando excelente. Halo já está no seu 8º episódio, até agora. Estou bastante satisfeito, porque tem umas ceninhas aqui, umas sequênciazinhas meio chatas também, mas no geral está muito bom. Então a série é extremamente recomendável. E a outra agora, não é nem tanto a série, vou comentar apenas o primeiro episódio do novo Star Trek Strange New Worlds, né? Mas na realidade, porque ele vai servir de excelente exemplo para emitir uma série de opiniões que eu tenho sobre Star Trek desde sempre. Aliás, talvez algo que equivaleria a fazer um porquê eu não gosto muito de Star Trek. E continuarei aqui dentro com a nossa lua ao fundo aqui para a gente manter essa intimidade com essa temática. Mas bem, passando agora para Star Trek, esse Strange New Worlds me parece ser um reinício promissor, considerando que tem sido muito criticados as séries mais recentes, especialmente Picard e Discovery, né? Eu assisti o primeiro episódio de Discovery e não tive vontade de ver o resto. De Picard também não vi, destaco apenas a maravilhosa trilha sonora de abertura.
E esse, por falar em abertura, esse Strange New Worlds tem uma abertura, certamente a melhor abertura de Star Trek de todos os tempos. Infelizmente, esse primeiro episódio, ele traz consolidado todos os problemas e deficiências de Star Trek tem desde sempre. Em grande parte, esse meu vídeo também está reagindo ao vídeo do professor Edgar Manioto, né, que comentou isso num vídeo que vou deixar linkado aqui, fazendo uma série de comentários, dos quais a maior parte eu concordo, apesar de que fosse uma certa ressalva com relação ao formato de séries de episódios isolados, né, porque de fato uma coisa que era extremamente comum antigamente, das décadas de 70, 80, é que as séries eram de episódios bem mais isolados, às vezes radicalmente isolados, a ponto de não haver nenhuma menção, nunca, nenhuma menção a acontecimentos de outros episódios. Atualmente as séries são novelescas, são novelas, é totalmente emendado, é até difícil você pegar da metade e acompanhar. O motivo de ser série de episódios isolados anteriores era esse, era facilitar com que o espectador pudesse começar a assistir a série de qualquer lugar, em qualquer ponto, sem que você precisasse estar se inteirando dos conteúdos anteriores, né? De modo que os eventos que se desenvolviam ao longo da série eram extremamente sutis, frequentemente imperceptíveis. Apenas alguns temas se tornavam mais permanentes, como por exemplo na antiga série da Galáctica, né, Battlestar Galactica, tem um episódio onde uns vírus afetam todos os pilotos de caças, que são todos homens, né? E eles todos ficam incapacitados de pilotar. Aí eles treinam as mulheres para pilotar. E isso depois, posteriormente, fica incorporado na série, porque algumas das mulheres passam a regularmente aparecer. Então é um dos poucos casos onde você nota que há um tema que vai ser desenvolvido ao longo deles. A partir da década de 90, isso começou a ser alterado e começou a surgir uma proposta de episódios, né, onde você tem episódios razoavelmente fechados, né, mas que tem sempre um gancho para elementos que vão sendo desenvolvidos ao longo da série. Então, nessa fase da década de 90, nós tivemos o fato intermediário. Eu acho que para séries como Star Trek, esse modelo é o ideal, ao invés de fechar apenas encontros isolados. Porque é claro que há uma história por trás que tem que ser desenvolvida. É muito desagradável você tratar um assunto aqui e encerrá-lo total e completamente de modo que nada, absolutamente nada vaze para os episódios posteriores. Mas bem, dito isso, quais são os problemas que eu vejo em Star Trek de uma forma geral e que ficam bastante colocados aí? Principalmente a projeção de vieses da nossa contemporaneidade, das nossas situações atuais para um futuro. No caso, não é nem a projeção da humanidade em si, mas do local onde Star Trek foi produzido, nos Estados Unidos. Então o que você tem no futuro é aquele imaginário idealizado de como que seria a sociedade idealizada pelo ponto de vista norte-americano. É uma sociedade liberal, uma sociedade bastante laica, onde as religiosidades foram superadas, e que, apesar de ter superado toda essa questão dos conflitos internos, né, de uma certa forma, no viés de Star Trek, o planeta Terra está pacificado, acabado, e isso é bastante interessante. Curiosamente, eles ainda mantêm a estrutura militar, a hierarquia, naquele mesmo modelo no comando das naves. Eu acho que isso aqui é uma nota um pouco destoante, apesar de que poderia ser justificado. Mas, infelizmente, é um tema que eu nunca vi ser devidamente desenvolvido. Se é para manter a estrutura hierárquica militar que a gente tem hoje, parece que é o único resquício de tradição social que tem em Star Trek no futuro, é o militarismo. Você vê, eles superaram as religiões, superaram as dinâmicas sociais, mas o militarismo continua igual. Só que ao mesmo tempo também não é, porque você vai com uma nave enorme, cheia de tripulantes, e na hora H, quem vai para as missões de campo é o capitão, o primeiro oficial, o oficial de... Você entende isso? Você tem um porta-aviões que vai para cumprir uma missão qualquer em algum país, e é o almirante, os três oficiais todos que vão para campo. Eles não tem exército, não tem equipe de operação em campo, não tem especialistas em espionagem, especialistas em infiltração, não. Tem que ser o capitão, o primeiro oficial, ou seja, o topo da cadeia de comando sendo colocado em operação de campo. Isso não faz nenhum sentido. E é esta porcaria desde sempre, em todas as séries, todos os episódios, sempre assim, eles nunca se deram conta de que isso não faz sentido. Só que o mais grave é a projeção dessa cultura tão limitada, que é a cultura norte-americana, com algumas nuances de elementos de algumas culturas mais exóticas, lançados para um plano galáctico de outras espécies. Então você não tem, praticamente em Star Trek você não tem
espécies verdadeiramente alienígenas, em qualquer sentido relevante. Você tem, basicamente, alegorias um pouco hiperbolizadas de culturas humanas e, às vezes, menos ousadas do que aquilo que a gente vê na própria Terra. A começar pela aparência física. As espécies em Star Trek são sempre espécies humanas com ornamentos, com orelhinha pontuda, com os negócios aqui, umas maquiagens aqui, um negócio, um nariz diferente, mas é tudo humano. Absolutamente, radicalmente humano. É uma coisa que o pessoal nunca se dá conta, que não é uma simples questão de você ter uma aparência externa basicamente humana, mas tudo internamente é igual. O sistema auditivo é o mesmo, o sistema palatal, fonador é o mesmo, de modo que todas as espécies são capazes de falar idiomas umas das outras. Nunca ocorreu a esse pessoal a ideia de que, mesmo com uma espécie razoavelmente parecida, ela poderia ter uma estrutura fonal que não fosse capaz de pronunciar as nossas palavras. Assim como tem espécies na Terra, espécies animais, que, se por um lado tem alguns que conseguem imitar as nossas palavras, a começar por um papagaio, muitos dos primatas superiores não são capazes de articular fala por falta de aparelho físico. Não é que eles não poderiam desenvolver uma comunicação sofisticada, mas você teria que pensar que espécies alienígenas, extraterrestres, mesmo que tivessem alguma aparência assim razoavelmente parecida, a ponto de permitir uma presença, uma comunicação visual, não necessariamente teriam que ter um aparelho fonador capaz de falar todas as nossas palavras e uma capacidade auditiva de ouvir todas as nossas frequências, de distinguir todos os nossos parâmetros sonoros. Eles nunca pensaram nisso, é tudo absolutamente igual, sem contar o fato de respirarem exatamente a mesmíssima atmosfera. Ninguém nunca tem nenhuma preocupação com relação a patógenos, com diferença de temperatura, de pressão e muito menos de gravidade, né, que é igual de qualquer lugar. Como se isso não bastasse, culturalmente eles são absolutamente iguais à espécie humana, e nesse primeiro episódio de Strange New Worlds é o caso. Eles entram em contato com uma civilização que não tinha sido alcançada pela Federação dos Planetas, e a civilização é absolutamente igual à norte-americana. É chocante, é aquela cidade lá, todo mundo, até terninho, com gravata, estilos de roupas parecidos. É engraçado que eles estão com essa forçação assim de igualdade de gêneros também no Star Trek, então estão lá, tá cheio de mulheres, todos os lugares tem mulheres em outros postos de comando, tem mais mulheres do que homens, beleza. E aí você tem lá um monte de personagem, a personagem negra, a personagem de descendência mexicana, essas coisas assim, e tem lá as moças mais masculinizadas, aquelas mais feminilizadas, e nesse parâmetro, inclusive na espécie alienígena, ninguém parece ser capaz de conceber que, por exemplo, poderia ter um homem de cabelo comprido. Não, todos os homens têm cabelo curtinho, e aqueles cabelões hairstyle, tudo para as mulheres. Assim, a limitação cultural é tão grande que é impressionante. Ao mesmo tempo que eles tentam desenvolver todos esses progressismos, toda essa diversidade, uma das coisas mais básicas, mais comuns, que é homens de cabelo comprido, eles não têm, não são capazes de vislumbrar essa possibilidade. Eles repetem o padrão, que nem é um padrão mais atual, dominante, tão claro quanto era antigamente, mas eles repetem isso para outras culturas, para outras civilizações, para outros planetas, é tudo igual. E aí tem aquele etnocentrismo básico, né? Eles vão apresentar a espécie humana e mostrar como que é a Terra. A Terra é Nova York, Los Angeles e Washington, com muita benevolência. Parece Paris também, todos os landmarks básicos, assim, aquelas limitações de visão, uma dificuldade de avançar em temas mais sofisticados, sem contar a total falta de percepção de como que tecnologias extremas, como por exemplo o teletransporte de partículas, mudaria radicalmente absolutamente tudo. E você tem surgiu nesse episódio uma preocupação interessante de quando eles vão teletransportar os membros da Enterprise para se infiltrar nesse novo planeta, eles passam por alterações genéticas a nível de DNA para poder se adaptar à aparência, né? Assim, só a aparência superficial mesmo. Você vê assim que a preocupação com questões atmosféricas, com questões patógenas, não existe. Então essa ideia não deixa de ser interessante. Só que eles faziam isso na base de uma terapia genética que você injeta, né? É curioso, porque eles nunca se deram conta de que esse sistema, essa tecnologia de você desintegrar molécula por molécula cada corpo e reintegrar completamente, que é absurda. Eu tenho um texto sobre isso que diz por que isso é absurdo. Eles não se dão conta de que uma tecnologia dessas poderia alterar a estrutura do corpóreo e poderia já fazer todas as adaptações no processo de reintegração. Na verdade, você poderia fazer absolutamente qualquer coisa. Você poderia se teletransportar e alterar o seu corpo de modo a você ficar mais jovem, eliminar uma doença, manter intacto só o seu cérebro e alterar o seu corpo, ou fazer alterações até no seu cérebro, alterações de nível psicológico.
E você vê que você nota, mesmo nas versões mais antigas da série, como no seriado Enterprise, aquela capacidade de sintetização, que essa mesma tecnologia consegue sintetizar qualquer coisa. E eles não se dão conta que isso permitiria fazer tudo, simplesmente tudo. É difícil imaginar alguma coisa que não fosse possível com uma tecnologia dessas. E, no entanto, eles ficam limitados, utilizando aquilo só como uma forma de transporte, né? Isso não impede que essa história desse primeiro episódio de Star Trek seja uma história interessante. Tem umas ideias boas assim, desenvolvidas. O episódio até que flui bem, apesar de que eu acho que é muito corrido, poderia ser um tema que poderia ser desenvolvido em 2 episódios. Então ele tem seus méritos, sabe? Não estou condenando tanto quanto eu condenei esse Moonfall. Mas ainda assim é aquela questão. Star Trek continua de uma limitação na sua capacidade criativa que eu acho verdadeiramente chocante. Isso deveria ser um âmbito de um potencial de criatividade muito maior e ela continua presa a um modelinho, não só de estrutura narrativa, mas sobretudo um modelinho de visão de universo, de visão limitada de espécie humana projetada para um âmbito galáctico, de modo a replicar em outras espécies extraterrestres limitações, às vezes, da própria cultura norte-americana. E no final das contas empurrar os seus paradigmas mais básicos, assim, né? Porque como numa determinada época, quando a primeira versão de Star Trek foi para o ar, tinha determinados movimentos, eles retrataram aquilo exatamente dentro daquele contexto ali, né? E agora eles vão retratar tudo exatamente dentro daquele contexto. Não tem uma ousadia de fazer uma reformulação maior, ou talvez de dar até um passo além, né? É tudo bastante, para dizer, meio que tosco, meio que determinadas limitações mesmo, que realmente são bastante incômodas. Mas eu queria retomar a questão anterior e colocar que quando o Star Trek dá saltos maiores e começa a conceber civilizações mais diferentes, tecnologias mais alienígenas, aí melhora sensivelmente. Bom, eu confesso até que minha experiência com Star Trek não é tão grande quanto poderia, né? Eu conheço aquela série antiga toda, eu assisti isso quando era criança, passava na TV 4, 5 anos, eu vi Star Trek, via também os desenhos daquela época, né? Mas eu assisti, devo ter assistido pelo menos perto de metade da nova geração, umas 2 ou 3 temporadas do Deep Space Nine, assisti muito poucos Voyagers, muito poucos Enterprise, e esses outros aí também assisti. Mas os filmes, para eu vi todos. Li alguns livros também. E de qualquer modo, posso apontar que quando ele trabalha com coisas mais avançadas é muito interessante. A exemplo do primeiro filme, né, que para cinema, que eles lidaram com o Viger, né, aquele ali é fantástico, ficou muito bacana. Quando você... Os filmes posteriores também, a Ilha de Campo, o Clube de Spock, são interessantes. E teve umas bombas que veio mais pra frente. Então, quando eles têm umas ousadias maiores, o resultado fica bom. Mas, quando vão simplesmente retratar uma civilização supostamente extraterrestre, totalmente separada da linhagem evolutiva da Terra, o que você tem é mais do mesmo. São planetas completamente idênticos à Terra, com versões de naipes culturais terrestres hiperbolizados. E nesse caso fica até um pouco mais grave, perdeu um pouco daquela mística do Spock, né? Parece um Spock casado com um relacionamento ali que tem um jantar. Aliás, tá, aquilo ali foi ridículo, bicho. Se você ver, eu não vou nem contar mais. Mas essas são apenas algumas dessas limitações, desses problemas que eu vejo no Star Trek. Poderia citar muito mais, mas vou voltar um pouco anteriormente. Você compara com Halo, por exemplo, quando eles vão retratar o Covenant, né, que tem uma retratação muito mais interessante, apesar de que alguns clichês também, mas não só na aparência dos extraterrestres, mas até mesmo no modo como eles se comportam, até mesmo na cultura, no modo como eles agem. Você sente um estranhamento maior, você sente que tem algo de fato alienígena ali. E muitas séries fizeram de uma forma muito melhor. O Babylon 5 faz isso de uma forma muito melhor. Que você tem aquelas espécies que são bem próximas das humanas, bem parecidas, como por exemplo o Centauri. Aquelas já são significativamente diferentes, como os Minbari, que são uma analogia de culturas orientais, os Nars, mas quando você chega nos Vorlons, a coisa muda completamente. Então você tem um grau de estranhamento com espécies muito exóticas. Apesar de que também tem lá, repete alguns clichês básicos, mas tem uma ousadia maior, que Star Trek nunca conseguiu ter. Todas as espécies em Star Trek, todas as espécies alienígenas são iguais a humanas, e quando tem uma um pouco mais exótica, aí já é uma coisa totalmente estranha, né? É uma coisa que já não aparece direito. Mas bem, queria retomar agora voltando lá à questão da queda da Lua, né? E falar um pouco também sobre o meu livro, né? Porque eu publiquei esse livro em 2015, e o tema é basicamente de um alienígena que chega à Terra de forma totalmente infiltrada, extremamente discreta,
e ele precisa cumprir uma missão que é destruir completamente o planeta. Não é nada contra a espécie humana em si, é um problema técnico, ele tem que tirar a Terra da órbita, basicamente, para evitar uma catástrofe maior. Então, a única coisa que ele faz é se infiltrar entre os cientistas humanos, se tornar um mega cientista e fomentar uma série de desenvolvimentos para que ele possa criar um método de você causar a destruição da Terra sem que as pessoas percebam, né? Então tem uma série de elementos aí que eu vou desenvolvendo aos poucos. É um conto curto, na verdade, desenvolve bem rápido. Eu até tenho eu praticamente não dou nome à maioria dos personagens, tem uma dinâmica própria, mas eu até teria vontade de, às vezes, desenvolvê-lo numa temática assim mais longa, né? Mas em comparação com esse do filme, que não tem nada a ver, que também tem a temática alienígena, mas é uma outra temática, é curioso porque teve uma... foi meio que o contrário, né? No meu filme, esse alienígena originalmente chega no planeta com o objetivo de destruir. Assim, nada contra ele faz isso, até com um sentimento de... lamentando, gostaria de não ter que fazer, mas ele tem que fazer. E nesses é meio que o contrário, a Lua chega, a Lua que criou a vida na Terra. Então, essa ideia eu achei legal, o fato da Lua ser uma nave extraterrestre que semeou a vida na Terra, praticamente criou a Terra, né? E depois tem uma ameaça extraterrestre, que é uma outra, e aí tem um conflito de duas inteligências aí. E aí que tá o detalhe, essa parte do filme é boa. Infelizmente, é a parte que toma pouco tempo de tela, e você perde-se um tempo enorme com cenas absolutamente inverossímeis, piadinhas sem graças, clichês ridículos, total falta de senso de realidade básica, assim, apesar de que tem alguns momentos que tem até umas sacadinhas mais interessantes também, e sequências de ação completamente desnecessárias, as coisas assim toscas. Mas a parte, insisto, que se passa dentro da Lua, tomando contato com essa civilização ancestral, essa parte é boa. Aí eu lamento muito, né? Porque é uma ideia tão interessante, que poderia ser tão melhor desenvolvida, poderia render coisas tão bacanas, e infelizmente foi desperdiçada num filme catástrofe de ação, que não se decide se é o filme mais dramático, o filme mais engraçadinho, todo mundo com uns problemas pessoais assim, meio banais, e comportamentos completamente bizarros, pagação de pau com Elon Musk, essas coisas desse tipo assim, né? Mas eu vou deixar o link aqui do meu conto, A Queda da Lua, que eu recomendo que leiam. Aproveitam, se achar qualquer erro, vocês dão um toque. Eu estou até pensando em dar uma reformulada nesse texto para ver se eu coloco na Amazon, para ver se vende. Mas basicamente é isso, eu queria tocar nesses assuntos. Eu estou vendo um monte de séries agora, estou até preocupado porque estou com um monte de coisa para ver, estou até com dificuldade de gravar vídeos. Acabei de assistir Outer Range também na Amazon Prime, que é interessante, mas não vou comentar não, porque tem muitas coisas para tocar depois. E vou ter que doido para ver a segunda temporada de The Wilds, do qual eu fiz um vídeo, que é uma série excelente, louco para ver iniciar a segunda temporada, tá me faltando tempo. Mas chega, né? Eu poderia desenvolver mais alguns temas, eu quero trazer mais conteúdo de ficção científica para esse canal. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 14 de maio de 2022. Obrigado pela sua atenção. E agora eu vou admirar a minha lua cheia.